da Bahia. Eu queria agora conversar com a Alice Portugal, que é deputada federal. Aliás, deixa eu dar um cartão verde para ela, que eu dei um vermelho, por causa de um assessor dela, uma assessora. Tínhamos combinado que na sexta-feira que passou, estaria recebendo a deputada. Na sexta de manhã ligam dizendo que ela não podia vir. Fiquei chateado, fiquei zangado, peço desculpa, viu, Alice? Eu aceito suas desculpas, mas a ligação foi feita na quarta-feira e eu tive, de fato, um problema que não poderia vir na sexta. Não era uma viagem com o ministro, nem eu estava na garagem, porque na garagem ele não foi. Na verdade, você podia ficar com medo se tivesse lá. Eu estava num compromisso, avisei com antecipação e na quinta você me deu o cartão. Aceito suas desculpas, não é? Estou aqui como sempre estive, desde menina. Isso. Você me conhece, eu nunca fugi nem da polícia da ditadura. Isso. Quanto mais dessa bancada vermelha, pronto, que eu também sem bater. Como é que você se... Quanto tempo, Alice... Você que milita... Está mais magro. Estou mais gordo, quer dizer. Alice, no interior, quando você chega mais gordo, você está bem de saúde. É verdade. Mas chegar magro... Eu sei irmão, o que é isso. Tá passando mal na capital, hein? Alice, você como na política, qual a sua história na política? Vamos lá, você primeiro se elegeu aqui. Sim, primeiro eu fui líder estudantil, né? Vim aqui com câmara nos olhos dela, isso. Né? Depois entrei nos quadros da universidade, sou farmacêutica e bioquímica, formada pela Universidade Federal da Bahia, com muito orgulho, amo a minha profissão. E ali, infelizmente, Varela, naquele período dos órgãos de segurança e informação, eu fui extremamente perseguida e a minha solução foi estar no sindicato. E dirigi o sindicato dos servidores da UFBA durante 15 anos, fui presidente mais de uma vez, com muita honra, quero abraçar os servidores públicos. Foi vereadora? Não, fui deputado estadual direto. Logo direto para deputado estadual? 2 vezes deputada estadual e premiada como das melhores deputadas da Bahia, com muito orgulho, tenho o troféu Rui Barbosa, a imprensa me premiou sempre, nos 8 anos que estive na Assembleia Legislativa. E sou pela 3ª vez deputada federal. Não tenho empresa, sou filha de uma costureira, com muita honra, e de um servidor público. Agora, como é que você, como deputada, assiste a tudo isso? Eu, por exemplo, pago impostos. Eu também. Dia 25 agora eu vou pagar PIS, COFINS, FINS Social. Todos nós. Dia 30 eu vou pagar imposto de renda. E não é barato, não, é caro. Dizem até que eu ganho muito bem. Tudo bem, mas o imposto é pesado para todo mundo. E você vê o dinheiro público surrupiado dessa forma que... Aliás, a Dilma precisa ter um serviço de inteligência. Até agora, os ministros que caíram foram indicados pela imprensa, pela mídia. Não foi o serviço de inteligência do governo que descobriu, não é? Veja só, Varela, como é que você, muito importante com a vida que você teve na vida, uma vida, sabe, de livro aberto, eu lhe conheço há tanto tempo, e você assistindo isso lá em Brasília? Bom, em primeiro lugar, a corrupção, ela é um mal entranhado nas estruturas sistêmicas de Estado no mundo inteiro. Você viu aí a Itália, não é? Nós vimos que a crise econômica foi um efeito dominó de um ato corrupto em relação a um mega investidor que burlava os seus clientes, que eram as grandes corporações. Isso é um mal que nós precisamos combater culturalmente. Vai desde furar uma fila até um agente público que se complica. Agora, efetivamente, Varela, neste caso, nós estamos vivendo a mais larga faixa de período democrático no Brasil. Nossa democracia está saindo da infância para a idade adulta. E essa realidade é uma realidade inexorável. O povo tem melhorado, a vida tem melhorado, apesar de imposto caro, apesar de muita pobreza ainda, a miséria vem diminuindo. E nós não podemos ficar pautados, infelizmente, eu tenho que lhe dizer, lave sua mão, porque essa revista que você pegou, ela está julgando sem provas. No caso do ministro Orlando, eu lhe garanto, pode continuar admirando, porque sou do mesmo partido dele, um partido que vai fazer 90 anos e não tem história de corrupção ou de malfeito no seu currículo. E o Orlando, ele na verdade, cadê a prova? A revista Veja que prometeu que esse fim de semana apresentaria a prova, a gravação do ministro ter recebido dinheiro, não apresentou. Então disse a semana passada e agora está falando das ONGs. Ora, o segundo tempo tem mais de 2.000 contratos, 91% com entes públicos e 25 ONGs.
O Tribunal de Contas é que avalia as organizações não governamentais. Para você, caro telespectador, o que é ONG? Organização não governamental, uma associação, uma organização. Às vezes, não erra por dolo, por crime. Às vezes erra por inépcia, por não saber mexer com contas. Não é? Erro, porque perde o dinheiro público. Então tem que responder. No caso daquele PM, há um ano o ministro pediu a investigação. E agora abriu o sigilo telefônico, o sigilo fiscal, o sigilo bancário. Não é porque a presidenta Dilma tenha sido leniente. É porque ela conhece o PCdoB e não tinha provas. Não tinha provas. Então, como eu assisto com a indignação de que tudo tem que ser investigado. E que não basta uma denúncia, é preciso ter a prova. Para a gente não fazer como fizeram com aqueles educadores de São Paulo. Puniram aquele casal. E os outros ministros que ela demitiu, tiveram prova? Nem todos. Palocci não tinha prova contra Palocci? Bom, Palocci, o próprio Tribunal de Contas e a Advocacia Geral da Transporte União. Não teve, então? Não, eu não tenho conhecimento do transporte especificamente. O que eu sei, Varela, é que o ministro do esporte, a prova não apareceu. E você está aí com a revista da mão. Lava a mão. E esse deputado que está sendo acusado, ele precisa também apresentar a prova. Eu não conheço a realidade. Agora, no caso do esporte, que nós acompanhamos de perto, eu lhe garanto que o ministro não foi para a garagem e que o problema é uma revanche, porque o ministro Orlando Baiano, que eu continuo admirando, do meu partido, um partido limpo, de mãos limpas, ele não foi à garagem receber dinheiro. Cadê a prova? Sigilo bancário aberto, Varela. Pouca gente tem coragem de fazer isso no Brasil. Mas, enfim, para mim, tudo precisa ser investigado no Brasil. Não é? Agora, nós não podemos compactuar com determinados órgãos de imprensa fazendo enquete. Que ministro tem que cair? É assim. A ministra Dilma se colocou num patamar de alta responsabilidade, porque, em última instância, é o governo dela que está sendo atingido, para depois colocarem um selo de governo de corruptos. Então, ela teve hombridade, coragem de dizer, não tem prova e não vou julgar ninguém por antecipação. E o ministro ficou. Então, eu viria na sexta, não pude vir, estou aqui hoje e venho na hora que você me chamar. E quero mandar um abraço, agradecer a doutor Paulo Dropa, que me teve uma gentileza especial no primeiro momento dessa circunstância. Um abraço e a Rede Record, não é, ao meu querido deputado Bispo Marinho, que é um homem cumpridor de seus deveres, meu colega, defensor, inclusive, da liberdade de opinião, de religião, defensor da capoeira comigo. Nós somos lá da frente da capoeira, não é? Porque é um mecanismo de inclusão social pelo esporte. E, efetivamente, eu quero mandar um abraço para vocês dois, pelo acolhimento, pela gentileza de sempre. Pronto, agora vamos falar de Salvador. Alice, como é que você quer encarar Salvador? Com esses olhos arregalados. Não, pelo amor de Deus. Ó, a radiografia é triste. E nós vamos abandonar a cidade por isso, Varela? A tomografia já declarou, os tamanhos dos tumores, a coisa é séria. Salvador está à toa, abandonada. Isso eu concordo. Aliás, tem gente vindo aqui defender João, porque João é isolado, que João sofre de isolamento. Marco Medrado esteve aqui e disse isso. Então, enfim, o que fazer com Salvador, Alice? Por que você quer encarar esse desafio? Primeiro é dizer que nós não podemos colocar coroa de espinhos em uma cabeça apenas. Os problemas são crônicos. Nossa cidade é antiga, é secular. A cidade que recebeu, você todo dia diz, uma quantidade gigante de automóveis pela questão econômica, a facilitação e a não confiança no transporte de massa antigo também que nós temos. Então, na verdade, o grande erro da atual prefeitura é que se esgotou o modelo, não é, do prefeito, efetivamente foi buscar patronos, foi buscar tutores e não constituiu um processo de debate e de diálogo com a própria cidade. Então, essa é a questão. Segundo, Varela, nós não podemos desistir de Salvador, é a primeira capital do Brasil. É nossa cidade e que tem jeito, tem cura. Tem cura, tem remédio. Como farmacêutica, eu tenho que lhe dizer. Tem remédio. E qual é a nossa intenção do PCdoB? Primeiro, que somos um partido da base da presidenta Dilma e do governador Wagner e temos o que dizer sobre a cidade. Nasci aqui, amo a minha cidade e não aguento ver os engarrafamentos monumentais, a cidade dissolvendo quando chove, a realidade educacional e dos serviços públicos da saúde. Ou seja, por que os hospitais enchem, Varela? Porque vai de extração de unha a dor de garganta, porque os postos de saúde não funcionam.
ver organizações como a de Irmã Dulce e o Martagão Gestera, que eu estou junto com o deputado Antônio Brito, levantando uma frente em defesa do Martagão Gestera, que salva vidas de crianças de toda a Bahia. E você sabe, a criança é uma grande vítima, como o idoso, de um sistema de saúde deficiente. Porque nós, na faixa da juventude e da meia-idade, nós nos defendemos, mas a criança e o idoso não. E a prefeitura sem repassar o dinheiro que foi repassado pelo Sistema Único de Saúde para essas instituições. Então, Varela, se vai ganhar, não sei, mas nossa candidatura vai existir. Eu sou pré-candidata para dizer o que precisa ser dito. E se tocar o coração do povo, viro prefeita. Pronto. E nesse sentido, terei hombridade, caráter, olho direto para poder dizer as coisas que precisam ser ditas e lutar para resolver os problemas. Porque às vezes você não tem condição de resolver, mas você vai a público e mostra o que está fazendo para resolvê-los. É por isso que a nossa ideia é trabalhar com os elementos sociais da cidade de Salvador e a pré-candidatura é para valer. Valeu, Alice. Isso aqui é um exemplo também de democracia. Democracia com responsabilidade, né? Com respeito ao Estado de Direito. As pessoas precisam falar, dizer o que pensa com liberdade. Isso é que é bonito na democracia, coisa que a gente não... Nós dois aqui levamos quantos anos sem poder fazer isso? Pois é, muitos anos. Era falar e ia preso. Tenho marcas no corpo e na alma. Mas um abraço, firme e forte. Boa sorte, viu? Muito obrigada. Eu desejo boa sorte a você. Obrigado pela